Boa noite, pessoal, sempre bonita começando. Agradecemos a sua audiência, porque esse programa é feito para deixar a sua noite ainda melhor, com mais instruções e mais interessante. O nosso programa hoje vai falar de festas infantis. Sabe aquelas festas, né, que tem lá as crianças que gostam de ver as princesas, os príncipes, né, aqueles heróis em quadrinhos? Então a gente vai saber como funciona, né, como que é esse mercado aí. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a Stephanie Keller, ela que é da empresa Tão Distante Personagens. Também vamos falar de dança. Você gosta de dançar? Gosta de sapateado? Que é aquela dança bonita que a gente vê, geralmente no final de ano tem muitas apresentações. Então, a gente vai saber um pouquinho mais as técnicas e os benefícios da dança do sapateado com a Joyce Aline Jorge, ela que é diretora e também professora de dança da Labelle Dance. E para começar o nosso programa, a gente vai falar de vida saudável. Como é que está a sua visão? Tá boa? Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a cirurgia refrativa laser com o Dr. Marco Túlio Nunes Cordeiro. Ele vai explicar para a gente justamente isso, como que a gente pode melhorar a nossa visão. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, prazer em conhecê-la, prazer em estar aqui. Muito bom, eu agradeço, porque o dia que eu precisar, eu já sei quem procurar, ao senhor aqui sobre os olhos. Os olhos são algo tão delicado, né, doutor? E tantas pessoas sofrem de algum problema. A gente estava falando um pouco antes quantas situações tem, né? E aí a gente fala dessa cirurgia refrativa. Quem que pode fazer a cirurgia a laser, essa cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa a laser, explicando para as pessoas entenderem a princípio, é uma cirurgia que visa a diminuição ou até, em certos casos, o êxito de chegar próximo do zero, eliminar totalmente o famoso grau de óculos que muitas vezes as pessoas têm que necessitar usar o óculos constantemente, se sentem limitadas para atividades esportivas, convívio social e ficam daí necessitando da correção de óculos ou lente de contato. Então, a opção é nos casos adequados, pessoas que têm grau de óculos, o famoso vício de refração que a gente diz. No caso, a miopia, que afeta a visão da pessoa para longe e distância, a hipermetropia e o astigmatismo. É bastante, né? E que bom são que as variantes, né? Pode curar, né? Ou pelo menos minimizar toda a situação. Até que grau pode ser feito? Para a miopia, cada caso é um caso, tem que ser feito um estudo individual daquela pessoa. Mas as máquinas a laser têm o poder de corrigir até aproximadamente 10 dioptrias ou grau, que a gente diz popularmente, no caso da miopia, e na hipermetropia e no astigmatismo até próximo de 6. É bastante, né? Você sabe bastante. Que a gente vê, eu vejo pelos meus pais, eles hoje em dia já usam óculos, né? E aí, às vezes, onde é que tá o óculos? Todo dia eu escuto isso, cadê o óculos? Ai, não vejo a hora de fazer uma cirurgia no olho, cadê o óculos? Isso acontece muito, né? As pessoas, na verdade, elas buscam, às vezes, até por uma questão de incômodo com o óculos diário, né? É a qualidade de vida, a liberdade, né? Para poder entrar no mar, a academia, o esporte, o convívio social. Então, as pessoas buscam, não só por questão estética, né? Às vezes a pessoa tem um empecilho no ambiente de trabalho, com óculos, com a lente de contato, porque o olho seco, o ar incomoda, o ambiente poluído. Então, é uma estratégia da pessoa ter qualidade de vida, menos uma preocupação no dia a dia das pessoas que estão atarefadas, tão corrido. Com certeza. Né? Bom, aí a gente pergunta a idade mínima, né? Qual a idade que a pessoa pode fazer? Porque a gente também vê crianças sofrendo disso. Não sei se criança pode fazer essa cirurgia. Essa cirurgia é quando a pessoa está com grau estabilizado. Então, o olho tem que estar maduro já. Então, a gente começa a fazer uma análise, a possibilidade dessa cirurgia já a partir dos 18 anos. Né? E menos que isso não é aconselhável. Não é recomendado, porque o olho não está maduro, né? Então, a partir dos 18 anos, a gente começa a pensar, a pessoa já se torna um candidato para essa cirurgia e o grau tão estável
pelo menos 1 ano, né? Uhum. E falando de exames, porque a gente sabe, como você falou, tem todo um preparo, um estudo pessoal de cada um, né? Cada um é cada um, não adianta, é digital ali, cada caso é um caso. Tem muitos exames que são feitos, como funcionam esses exames? É realizada uma análise criteriosa, né? Uhum. Então a pessoa tem que ter já um certo histórico de consultas oftalmológicas por um certo tempo, rotineira, né? Não é pegar o paciente a primeira oportunidade e já ir indicando. Então a gente tem que ter um segmento, né? Consultas de rotina, conhecer o grau, a dioptria da pessoa, né? Uhum. Que é o termo técnico, ver que está preenchendo os critérios quanto à idade, quanto à saúde, quanto ao grau, a questão da estrutura da córnea, daí porque a cirurgia a laser é feito a princípio na córnea, que é essa lente transparente que nós apresentamos nos nossos olhos, que tem esse brilho, né? Então a córnea tem que ter uma estrutura adequada, porque é feito praticamente uma escultura na córnea, um micropolimento, a gente diz assim, tatuando como se fosse o grau do óculos na estrutura da córnea, ajustando como o foco da luz que vem do meio ambiente entra no olho e foca para a gente ter uma visão nítida sobre a retina, que é o filme da máquina fotográfica no interior dos nossos olhos. Entendi. Vendo isso, que a sua explicação, a impressão que dá é que o grau dos olhos ele é muito importante, né? Antes de fazer qualquer cirurgia, no caso operar. É obrigatório estar estabilizado esse grau do olho? É uma condição, assim, vamos dizer assim, única. É sine qua non. Tem uma idade boa, adequada, o conhecimento do grau, de preferência com segmento, vendo que o histórico da pessoa, que o grau está estabilizado, pelo menos 1 ano, e claro, da gente fazer a análise da necessidade da pessoa, de longe, de perto, as atividades, e explicando as reais realidades do resultado que pode ser atingido com essa técnica e ver a expectativa da pessoa quanto ao procedimento. Então, nisso a gente faz um esclarecimento, né, do que pode ser atingido de resultado no caso individual desta pessoa. E também a gente leva em consideração os exames que a pessoa apresenta, porque a máquina de laser tem uma capacidade, dentro do que eu expliquei, de correção de grau, só que tem que ver se a anatomia, a estrutura da córnea da pessoa está dentro para conseguir fazer aquele micropolimento atingindo o grau que a pessoa necessita para ter um êxito, uma qualidade de vida boa, uma visão boa, sem um óculos, né? Entendi. A pessoa ela tem que ter alguma prevenção que anteceda essa cirurgia? Ela tem que ter algum cuidado pré-operatório? Com certeza, né? Então a gente faz os exames, além de ver a estrutura externa, a córnea, que é onde é aplicado o laser, a gente também faz exames de fundo de olho, para ver que a pessoa tem uma retina, um olho íntegro por dentro também, né? Não tem outras doenças, né? Outras patologias que devam ser vistas, né? Nos exames pré-operatórios que a gente diz. E claro que tem que ter aquela questão, se a pessoa usa lente de contato, por exemplo, necessita ficar um período sem a lente para poder checarmos o grau exato da pessoa sem estar viciada pela lente, né? Poder checar o grau com precisão e também para poder aplicar o laser com segurança. Não pode ter maquiagem, não pode nenhum sinal de inflamação, infecção no olho vermelho, conjuntivite, tudo isso tem que ser avaliado, estudado, tratado devidamente, adequadamente, para termos o melhor resultado possível, um êxito total com o procedimento. E o período da cirurgia? Porque quando a gente fala laser, a gente pensa que é rápido, né? Então, qual que é o período? É 1 hora? 2 horas? É uma cirurgia que a gente diz, no termo médico, day hospital ou hospital dia, procedimento ambulatorial. Então, não necessita ficar internado no hospital. É um procedimento que o trâmite
dentro da sala de cirurgia demora aí, vamos com toda a calma do mundo, uns 15, 20 minutos. Não necessita trocar de roupa, né? Não pode ter maquiagem, tem que estar com os olhos desinflamados, tem que ter aquele período de ficar um tempo longo sem lente de contato. E o ato cirúrgico em si, a aplicação do laser, que é uma luz, é rápido, questão de 5, 6, 7 segundos. Então, é um procedimento rápido, com colírio anestésico, não precisa injeção, é só gotinha, né? Então, anestesia tópica, que a gente diz. Então, uso de colírio anestésico. Então, não vai injeção, não vai agulha. Dá para fazer tranquilamente sem sedativo, a pessoa está acordada, normal. E o tempo todo é uns 10, 15 minutos. O tempo de laser é questão de segundos. E acabou o procedimento, a pessoa levanta da máquina, já sente o resultado imediato. A gente está vendo algumas imagens aqui, vamos colocar para o pessoal de casa acompanhar. Sim. Esse seria o exame, né? Ou parte de uma avaliação? Isso, daí é uma parte de uma consulta, avaliação, que é o refrator, é o aparelho que tem o jogo de lentes dentro, que a gente vê o grau do óculos e o grau que a gente vai tratar. Esse é todo o processo que antecede a cirurgia. É uma consulta de rotina oftalmológica e os exames pré-operatórios que analisam uma estrutura da córnea, né? Entendi. Tempo de recuperação, doutor, porque a gente está falando do estamos falando da cirurgia em si, mas e o pós-cirúrgico, como que ele funciona? O pós-operatório, a recuperação visual após uma aplicação de laser é médio, assim, o resultado final 1 mês. Mas a pessoa já sente uma recuperação visual mais de 80% da sua visão, já algo que de imediato, questão de 24 horas, 48 horas, a pessoa sente uma melhora significativa em um período curto de tempo. Muitos pacientes acham até que a visão já está melhor do que o próprio óculos, do que a lente, já no dia seguinte, né? Bom, a gente sabe que tem muita gente que pergunta assim, mas se eu fazer essa cirurgia, não vou ter mais problema com os olhos nunca mais? Ou pode voltar o grau? Sendo um grau estável, a princípio, uma faixa etária que não, por exemplo, miopia, que já estagnou, a pessoa já está com grau congelado, uma pessoa madura com 25 anos, a tendência é não retornar mais o grau, né? Mas é uma cirurgia tão segura que, em determinados casos, se houver necessidade de fazer um complemento, que a gente fala retoque, existe a possibilidade quando há necessidade. Mas são casos mínimos. A maioria dos pacientes sentem uma satisfação tão grande que mesmo que fique algum resíduo mínimo de grau, elas preferem não fazer retoque. Você sabe que a gente pensa assim, como foi falado, acima de 18 anos é recomendável. Mas idosos, eles podem fazer também, devem fazer? Existe daí a necessidade com mais idade, daí muda um pouco da cirurgia refrativa a laser, porque a oftalmologia evoluiu muito de 20 anos para cá, né? Então, teve o advento do laser primeiro, que teve um impacto grande em 1995. Então, a tecnologia que foi liberada pelo FDA, que é o organismo que controla food, medicamentos e drugs, medicamentos e food, alimentos, em 95. E de lá para cá se popularizou com total segurança. E nos idosos vem a questão da presbiopia, que é a dificuldade de perto, a vista cansada. A pessoa tem que esticar o braço para poder vai indo com a idade, vai fazendo assim, né? Começa a ler assim. Tem que usar o óculos de perto. Aí nisso, em pessoas acima de 45 anos, que é a presbiopia, a gente diz o termo técnico da vista cansada, o braço curto chega mais forte. Existe daí outras tecnologias que também avançaram muito em pouco tempo com o advento de implantes de lente intraocular, bifocais, que corrigem longe e perto ao mesmo tempo. E nisso melhora, impacta a qualidade de vida das pessoas, porque o ser humano hoje, com a longevidade, todo mundo não quer só viver mais, a gente quer também participar do mundo, ter qualidade de vida
nesse mundo dinâmico, as pessoas querem ser ativas, né? Então, existem também, atualmente, a cirurgia para presbiopia ou vista cansada, que daí, além do laser, pode ser também realizado com implante de lente intraocular, que é uma prótese que substitui o cristalino, ou seja, a lente natural do ser humano, que fica por trás da íris, da parte colorida do olho, que está cansada pela idade. Interessante, adorei saber disso. A cor dos olhos, muitas pessoas também têm essa dúvida, mas a cor do olho, na hora de fazer uma cirurgia refrativa, influencia, porque dizem que os olhos mais claros, eles são mais sensíveis, né? Tem pessoas que fazem essas perguntas, eu sei porque eu procurei antes da gente conversar, e foi essas perguntas que eu escutei. Então, ele faz essa pergunta, tem essa diferença ou não na hora da cirurgia? Na cirurgia refrativa em si, a coloração da íris, ou seja, o colorido do olho, castanho, ou mel, ou esverdeado, ou azul, não influi porque nós estamos mexendo na córnea, que é essa lente primeira do olho que brilha, né? Então, a íris não afeta. Não vai afetar. Não afeta. E a questão da coloração da íris, a pessoa do olho claro em si não tem também maior propensão a doenças pela cor da íris, ou o fato de ter a íris azul ou verde castanho não interfere, né? Entendi. E claro que existe a questão de prevenção, que de acordo com a raça da pessoa, cada etnia tem uma propensão para mais ou menos haver com patologias, com doenças, tipo glaucoma, que é a pressão ocular elevada, mas nas pessoas de cor, pele mais castanha, mais parda, tem mais propensão para glaucoma. Daí seria questão de prevenção, oftalmologia pro lado de prevenção. E as pessoas de origem caucasiana, de europeia, a questão da retina pode ter degenerações relacionadas com a idade. Então, cada pessoa vê a questão de histórico familiar e fazer consultas de rotina, que a gente sempre orienta. Com certeza, aí fica a dica aí do doutor para quem está assistindo a gente, telefone de contato, para quem quiser procurar os seus serviços, gostou, né, da nossa entrevista, quer saber um pouquinho mais da cirurgia refrativa, como que essas pessoas fazem, doutor? Eu tenho um consultório próprio particular, uma sede no Batel, na Avenida 7 de Setembro, e nisso as pessoas podem entrar em contato, atendo o convênio, atendo o Sinan, tá ali. E daí pode pesquisar daí e olhar e nos procurar. Olha, ó, tá o telefone já na tela, 3039 5457, tem bastante telefone ali, que as pessoas podem estar buscando. E fica, né, a dica para você buscar aí os serviços oftalmológicos do Dr. Marco Túlio. Ele também está com preços diferenciados nas consultas para que vocês possam conhecer de perto a estrutura e trabalhos da clínica, né? Adorei a nossa entrevista, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Não, com certeza. E orientar as pessoas, né, que é uma tecnologia que veio para ficar, consagrada há mais de décadas, com total segurança para a população. Obrigada, viu, doutor? Muito nada. Obrigada mesmo. Você viu só? A gente pode ficar mais bonita, sempre bonita, agora também sem os óculos, aqui com o doutor que explicou para a gente um pouquinho mais da cirurgia refrativa. Você não saia daí que a gente já volta. Vamos falar de festas infantis, né? Quem aí está com filhos pequenos, vai fazer uma festa bonita, quer fazer uma festa em quadrinhos, ou de princesas, a gente vai ter muitas orientações depois do intervalo. Não saia daí.